O River Plate pode ter desistido de tentar a contratação do Thiago Almada, e isso é uma notícia maravilhosa para você, torcedor do Flamengo. Meus amigos, sejam muito bem-vindos, eu sou o Gabriel, esse é o Papo Boleiro, e hoje a gente vai trazer uma informação que ela coincide muito com a provável chegada do Thiago Almada no Flamengo. Ficou curioso? Fica nesse vídeo que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Amigos, é o seguinte, tô aqui com informações de dois veículos de imprensa, um da Espanha e um da Argentina, e eles, mesmo não falando diretamente do Flamengo, a gente tem aqui uma informação que ela é muito animadora para nós, torcedores do mais querido. Vamos lá. Copa do Mundo 2026. Ángel Correa pronto para assinar com River Plate, enquanto o Flamengo entra na operação Thiago Almada. Essa aqui é uma notícia que é de 4 dias atrás, tá? Quando a imprensa espanhola confirmou que o Flamengo estava negociando com o Thiago Almada e o River Plate parece que se retirou porque eles têm outro jogador em mente. E esse jogador é o Ángel Correa, jogador que, enfim, extremamente famoso lá no futebol espanhol, jogou muito tempo no Atlético de Madrid e está no Tigres do México. Aqui no texto, a gente estava falando que, embora que o River está montando em torno do Thiago Condé, surpreenda muitos devido ao desempenho milionário, e o River Plate de fato está fazendo grandes investimentos, eles estão considerando de maneira um pouco mais viável a chegada do Ángel Correa. O argentino não fará parte da delegação que tocará a primeira data do Apertura 2026. Isso aqui é que significa que ele está afastado do Tigres no começo lá do Campeonato Mexicano. E para finalizar aqui, né, o Diário Marca diz que a situação do Thiago Almada, o Flamengo entrou na operação em cima do River Plate e a proposta que era de 20 milhões de dólares, né, de euros por metade do jogador, do passe, na época estava sendo afirmada. Aqui no Brasil nós já falamos que o Flamengo agora mudou a proposta, parece que está em torno de 30 milhões por 100% do jogador, então mudaram os rumos e o Flamengo está muito próximo do Thiago Almada, que, repito, ele vai decidir sua vida depois da Copa do Mundo, e simplesmente é amanhã. Nesse domingo, o Thiago Almada pode se tornar bicampeão mundial com a seleção da Argentina, tá? E agora, retornando aqui, mais uma notícia agora já do portal Tic Sports, que é um veículo de imprensa respeitadíssimo lá da Argentina, que também fala sobre essa possibilidade do River Plate estar mirando em outro jogador além do Thiago Almada. Ángel Correa ausente novamente no amistoso do Tigres. Como está a negociação com o River? Ou seja, esse jogador aqui deve ser o plano B do River Plate, visto que os caras sabem que não dá para competir com o Flamengo, que de fato o Thiago Almada é o grande favorito a jogar no Flamengo. E aqui nós temos uma notícia que eu vou traduzir aqui para vocês. O romance entre River e Ángel Correa continua a adicionar capítulos. Neste caso, o atacante não teve minutos no segundo amistoso do Tigres contra um time, o Cartaginés da Costa Rica, que terminou 2-0 para a equipe mexicana. Aí está dizendo aqui que o River Plate explora a possibilidade de acessar o arquivo do jogador por um valor inferior ao da cláusula, avaliado em 18 milhões de dólares. Ou seja, o River Plate está ciente de que o Ángel Correa é um jogador mais barato do que o Almada e, considerando que eles não vão conseguir vencer o Flamengo na disputa, eles podem fazer essa compra. Dessa forma, tudo parece indicar que o elenco de Núñez ele pagaria cerca de 15 milhões de dólares pela transferência. Além disso, uma possível saída de um ponta no mercado de transferência pode significar um novo inconveniente da negociação, porque caso sua saída seja selada antes de Correa, que vem ganhando força no México, não eliminar ambos os jogadores. Aí aqui já a notícia do River, né, falando sobre a possibilidade deles terem um ou outro jogador, mas o que nós temos de relevante aqui é o River Plate sabe que não dá para competir com o Flamengo apresentou uma proposta superior, o Flamengo tem mais dinheiro hoje, e eles estão trazendo o Ángel Correa, que é um meia, um ponta, jogador de seleção da Argentina, jogador extremamente renomado, tem até uma carreira relativamente parecida com a do Thiago Almada, só que ele já está há bastante tempo no futebol europeu, jogou ali no Atlético de Madrid, seleção da Argentina, é um jogador extremamente famoso no país dele, serviu a seleção durante muito tempo. Então assim, o Ángel Correa é extremamente cotado para ir para o River. 18 milhões de dólares é a sua rescisão, o River deve pagar 15, enquanto o Thiago Almada, por cerca de 30 milhões de dólares, o Flamengo pode estar fazendo a sua compra. O Atlético de Madrid já é nítido que quer negociar o Almada, que virou reserva no time, na seleção da Argentina também, está embaixo, está no banco de reservas, não jogou a semifinal, mas é um jogador jovem, 25 anos, brilhou no Botafogo, brilhou no futebol dos Estados Unidos, tinha até feito boas atuações no Lyon, mas o Lyon estava uma bagunça, não se firmou ali, e no Atlético de Madrid, mesmo ele sendo um bom jogador, o estilo de jogo é complicado no Atlético de Madrid, por estar atrás de um time extremamente defensivo, um time com uma proposta do Diego Simeone de jogo muito mais reativo. Raramente jogadores ofensivos se destacam por lá, tá? Nos últimos anos eu só consigo lembrar do Antoine Griezmann e agora recente o Julián Álvares.
mas vários jogadores, inclusive vários argentinos, passaram por lá e não conseguiram tanto destaque assim. Infelizmente, o Almada, felizmente pro Flamengo, ele não conseguiu esse destaque todo. Mas assim, a gente ainda tem alguns poréns, tá? A negociação do Almada não está fechada. O Flamengo apresentou uma proposta, conta com a boa vontade do Atlético de Madrid, que é um clube que tem boas relações com o Flamengo. O Flamengo trouxe o Samuel Lino de lá. O Flamengo tem uma relação institucional bacana com o Atlético de Madrid desde os tempos do Felipe Luiz. Enfim, existem jogadores que atuaram nas duas equipes. São clubes, podemos dizer, não são próximos, mas que mantêm uma boa credibilidade um com o outro. Além disso, também, o Almada ele vai aguardar propostas do futebol europeu que ainda não chegaram. Já falou de Benfica, em Portugal, já falaram de outros clubes, mas nada oficial ainda. Enquanto também existe de longe o interesse da Arábia Saudita, mas também nada muito concreto ainda. O Flamengo tem a possibilidade de trazer o Almada por 30 milhões. O River Plate já está mirando o plano B, ou seja, caminho aberto para nós, torcedores do Flamengo, futuramente comemorarem a chegada do Almada. Rapaziada, de momento é isso, tá? Por enquanto são movimentos no mercado interessantes das duas equipes. O River Plate vai se reforçar, o Flamengo também. Eles não devem competir pelo mesmo jogador. Então, com isso, o River mirando no Ángel Correa, o Flamengo no Thiago Almada, e assim a gente pode ver o mais querido de fato trazendo talvez o jogador mais badalado desse mercado da bola no futebol sul-americano. E cá entre nós, muito merecido, né? O Flamengo é o atual campeão da Libertadores, é o clube que tem a melhor campanha nessa edição, vai jogar o mata-mata contra o Cruzeiro, é o time que pode chegar ao pentacampeonato da Copa Libertadores da América, é o brasileiro mais vencedor do torneio. Então assim, é o atual campeão brasileiro. O Flamengo é um clube que consegue hoje propor ao jogador um plano de carreira, estabilidade, idolatria, popularidade, se aproximar da seleção. O Flamengo vai jogar a Copa do Mundo de Clubes em 2029, um ano antes da próxima Copa do Mundo de 2030, que o Thiago Almada ainda tem possibilidade de jogar, vai estar com 29 anos, é muito jovem. Então assim, muito interessante esse movimento do Flamengo, 30 milhões de euros no jogador do nível do Almada é uma baita oportunidade de mercado. E se você ficou até aqui nesse vídeo, deixa o like e comenta aqui, vocês estão animados com o Almada ou não? Não esqueçam de se inscrever no meu canal, conto demais com a sua ajuda, falta pouquinho para os 2.000 inscritos, e se você está presente aqui, meus amigos, muito obrigado, tá? Eu sou o Gabriel, todo dia eu falo de futebol por aqui, um forte abraço para todos, tamo junto.